Muito bem, meus queridos, muito bom dia a todos vocês. Saúdo a todos com a paz e a graça do nosso bondoso Deus. Bem-vindos. Estamos começando a nossa jornada da madrugada com Deus. Hoje, sexta-feira, 16 de janeiro. Daqui a 14 dias, há 2 semanas, estaremos iniciando o nosso encontro presencial, quinta temporada da Madrugada com Deus, ali em Acuípe, no Secre, em Ilhéus, na região Cacaueira, Ilhéus, região muito bonita. Quem não conhece vai conhecer, é um lugar maravilhoso. Daqui a 2 semanas estaremos juntos, nos encontrando presencialmente para junto render os louvores ao nosso Deus e celebrar a quinta temporada, celebrar a breve volta do Senhor Jesus Cristo. Vocês perceberem que hoje eu estou com a camisa da Madrugada com Deus, vou ajeitar aqui para você ver. Essa camisa eu vesti em homenagem à nossa irmã Fatinha Dantas. Fatinha Dantas, que ontem descansou no Senhor, não resistiu à luta contra o câncer e descansa no Senhor. E estranho porque nós começamos esse ano, terminamos o ano 2025, iniciamos o ano de janeiro com perdas, né? Essa já é a terceira pessoa que descansa no Senhor de dezembro até o dia de hoje. Que Deus traga conforto à família e esperança, né? Porque muito em breve Jesus Cristo vai voltar e nós teremos de volta todos esses que a morte tirou de nós. Sejam todos bem-vindos, é sempre uma alegria, sempre um prazer estar aqui com vocês, juntos, celebrando a nossa jornada da madrugada com Deus. Que a paz e a graça desse Deus repouse sobre você, que o Espírito Santo transborde na sua vida ao longo deste dia. Quero convidar aqui para estar conosco a nossa minha irmã Dezinha, conhecida mais como Dezinha, mas o nome dela é Josefa. Bom dia, irmã Dezinha, pode abrir seu áudio? Bom dia, meu irmão. Eu até prefiro Dezinha porque é mais suave. José é muito pesado. Ok, Josefa. Pô, Dezinha. Eu não sei onde achar esse nome, não sei. Dezinha. Dezinha é um nome bem carinhoso, né? É, Bem carinhoso esse é nome. mais suave. É mais suave. Minha irmã, eu quero convidá-la para que você nos apresente a Deus em oração, nos consagre a Deus em oração nesse momento, pode ser? Amém, meu irmão. Amém. Amém. Querido e maravilhoso Deus, obrigado, Senhor, por mais um despertar, Senhor. Nós estamos com os nossos corações entristecidos, Senhor, mas porém alegres porque sabemos que a tua filha descansou em ti. Mas naquele grande dia, Senhor Deus, eu creio que o nome dela será chamado Bendita do meu Pai. O Senhor, eu quero nesse momento entregar a família dela nas tuas mãos, para que o Senhor os console e que dê a esperança verdadeira de que em breve nós estaremos nos encontrando com ela. Quero em nome de Jesus, Pai, te pedir que o teu Santo Espírito, Senhor, que tem cuidado de nós, permaneça em nossas vidas, Senhor, nas nossas mentes e nos nossos corações. Quero também, Pai, agradecer a Deus por esse encontro presencial que vai ter. Falta poucos dias, assim como teu filho está feliz porque o Senhor tem o ajudado a fazer e a concretizar cada encontro é, que ele, né, faz com que nós sejamos muitas pessoas de longe e nos conhecemos. Como é maravilhoso, Pai. Obrigado porque eu vou estar lá, porque todos aqui que estão, muitos vão estar lá, Senhor. E que o Senhor cuide de nós, Senhor, seja feita a tua vontade. Derrama o teu Santo Espírito a cada dia, Senhor. Não só nos dias da madrugada com Deus, mas eu creio que cada irmão aqui, Senhor, mesmo não se encontrando, está te implorando e te clamando por esse Espírito maravilhoso. Cuida de nós, permanece conosco, cuida desse dia de preparação para que estejamos preparados para receber o teu santo dia. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Amém. Amém. Obrigado, minha irmã Dezinha. Deus abençoe ao seu dia, viu? Vamos louvar esse Deus, ele é digno de ser louvado. Vamos cantar louvores ao seu nome, porque ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Deixa eu ver onde é que eu botei aqui, irmãos. Aqui.
Vamos louvá-lo juntos. Você conhece esse louvor? Se quiser cantar junto conosco, fique à vontade. Ele é muito bonito e vamos entoar juntos esta linda canção. Dá-me teus olhos, quero ver. Dá-me tuas palavras, quero falar. Dá-me teu coração. Dá-me teus pés, eu quero ir. Dá-me teus desejos para sentir. Dá-me teu coração. Dá-me o que necessito para mostrar tua luz. Dá-me tua voz, teus dons e talentos. Quero viver pra te servir. Dá-me o caminho que devo seguir. Dá-me teus sonhos, teus anelos, teus pensamentos, teu sentir. Dá-me tua vida e vive em mim. Deixa-me ver o que tu vês. Dá-me tua graça, teu poder. Dá-me teu coração, Senhor. Deixa-me ver teu resplendor para ser mudado pelo amor. Dá-me teu coração. Dá-me o que necessito para mostrar tua luz. Dá-me tua voz, teus dons e talentos. Quero viver pra te servir. Dá-me o caminho que devo seguir. Dá-me teus sonhos, teus anelos, teus pensamentos, teu sentir. Dá-me tua vida e vive em mim. Dá-me tua voz, teus dons e talentos. Quero viver pra te servir. Dá-me o caminho que devo seguir. Dá-me teus sonhos, teus anelos, teus pensamentos, teu sentir. Dá-me tua vida e vive em mim. Dá-me teus olhos, quero ver. Dá-me teu coração. Amém. Dá tudo para o Senhor, irmão. Não deixa nada de fora. Entrega tudo, tudo nas mãos desse Deus maravilhoso. Nós vamos convidar alguns amigos para estar conosco em oração nesse momento. Quero convidar aqui minha irmã Elisama Barbosa, lá de Taquara. Bom dia, Elisama. Pode abrir seu áudio. Bom dia, paz e graça. Amém. Bom dia, bom dia. Quero convidar minha irmã Celina, aqui pertinho de mim, Gleba. Bom dia, irmã Celina. Pode abrir seu áudio. Bom dia, irmão Marinho. Bom dia a todos, na Bom paz do Senhor dia. Jesus, mais uma vez. Amém. Louvado seja Deus. Irmão Djalma, muito bom dia. Bom Djalma. dia, Capitão Mário, tudo bem?
Tudo na Capitão, paz? fui promovido de soldado para capitão. Muito obrigado, Djalma. Isso foi Maio. Mas Obrigado. você é o comandante aqui dessa madrugada. Você é Amém. o capitão. É o nosso grande Deus, o Deus Todo-Poderoso. Alegria tê-la aqui, Djalma. Seja bem-vindo. Você também está Obrigado. sendo convidado a orar nesse É momento. um prazer. Elisama, um prazer nosso, amigo, tê-lo conosco, viu? Espero que no próximo encontro você esteja com a gente, viu? Presencial. Elisama, ore pelo Espírito Santo, pela chuva ser hoje, do batismo do Espírito Santo. Irmã Celina, ore pelos pedidos do varal que ali se encontra. E Djalma, mais uma vez eu quero pedir, ore pelo nosso encontro, que daqui a 2 semanas estaremos iniciando presencialmente ali em Ilhéus. Ore pela nossa viagem, não só aqui que está saindo de Camaçari, mas de vários lugares dos irmãos que estão saindo, para que todos possam ter uma viagem tranquila e desfrutarmos da presença de Deus ali no Ilhéus, tá bom? Ore por esse projeto. Começando por Elisama, depois de Amém. Marcelina, depois de Jalma. Oremos, então. Querido Deus e Pai, de joelhos estamos, Senhor, agradecida por mais esse despertar que Tu nos concede, um dia, Senhor, de preparação para o sábado, um sábado deleitoso, um dia que nós vamos também celebrar, Senhor, porque celebração é um estilo de vida, Senhor. Então, gratos estamos, Senhor, por tudo, Senhor, pelo derramamento do Espírito Santo nesse momento, nas nossas vidas, no nosso coração, em todo, Senhor, que Tu derrama essa porção dobrada, Senhor, do Santo Espírito, que você vê na Tua igreja, Senhor, reaviva, Senhor, nos reaviva em nome de Jesus, Senhor. Que tudo que nós Amém. venhamos fazer, Senhor, seja somente para honrar e agradecer teu santo nome, Senhor. Mais uma vez te peço, Amém. Senhor, derrama sobre o teu povo, Senhor, sobre essa madrugada, sobre todos que buscam, Senhor, uma porção dobrada, Senhor, para podermos sermos, Senhor, pessoas fiéis, pessoas contentes, pessoas, Senhor, leais, pessoas que buscam, Senhor, e vai fazer, Senhor, e fará, Senhor, a tua vontade, meu Deus, com a tua ajuda, Senhor. Mais uma vez te Amém. peço uma porção dobrada, Senhor, teu Santo Espírito. Paz, Amém. nos guia, Senhor, pela vereda da justiça, por amor do seu nome. E ainda que eu andasse pelos vales da morte, não temeremos mal nenhum, porque tu estás conosco, a tua vara e teu Amém. cajado nos consolam. Obrigado por tudo, Senhor. Cria em nós um coração puro, um espírito reto, não nos lança fora da tua presença, nos retire do teu santo e bom espírito, mas nos dê a alegria da tua salvação e nos sustenta com um espírito voluntário, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. 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 Mara- Maravilhoso Deus, ainda na tua santa presença, unindo a minha fé com a fé dos irmãos que aqui estão nesse grupo da madrugada, que cada dia mais, Senhor, possamos estar aqui buscando o Senhor nas primeiras horas da manhã, para Amém. ser guiado pelo teu Santo Espírito. E nesse momento, Senhor, vim te pedir humildemente para que o Senhor atenda a esses pedidos do varal. São muitos pedidos, Senhor, os enfermos da tua causa, Senhor. Amém. Seja também, Senhor Deus, com aqueles que estão lutando com a família da irmã Fátima e perdeu, que ela dorme no Senhor. Sabemos que estamos passando uns dias aqui nesse mundo, mas hoje ou mais amanhã descansamos, mas ter a certeza que estamos preparados para quando o Senhor retornar. Verdade, Senhor. Podemos nos dizer, Amém. eis-me aqui, e o Senhor chamar e nós pronto a levantar para seguir. Amém, Peço, Pai, Senhor. que eu conforta toda a família, seja só com a família da irmã Fátima, aqueles também, Senhor, perderam seus entes queridos. São muitos que têm perdido seus entes queridos, mas com a certeza que o Senhor está com eles, fortalecendo, dando entendimento para que eles possam cada dia mais seguir rumo a Canaã celestial, que é segurar nas tuas santas mãos e não desgrudar. Por isso, Amém. Pai, eu te peço por todos que se encontram, todos os pedidos, toda a família aqui representada, que o Senhor Amém. atenda a necessidade de cada um deles, a Amém. enfermidade, o problema de a saúde de cada um, depressão e todos os tipos de doenças, Senhor. É tanta Amém. doença que só o Senhor mesmo sabe o que faz mão e faz o teu querer na vida de cada um de nós, Senhor. Amém. E que nós tenha um coração grato, que se for curado, que o Senhor agradeça o Senhor, e se não for curado, que Verdade. agradeça sempre ao Senhor.
porque o Senhor é dono de tudo e precisamos honrar e glorificar o teu nome a cada consistência da nossa vida. Peço, agradeço, perdoa-me. É isso que eu te peço, agradeço em nome do Senhor Jesus. Senhor Jesus, amém. Vai haver esse evento no qual algumas pessoas estarão ali presentes. Ó Senhor dos Exércitos, que o Senhor, com teus santos anjos, esteja protegendo essas pessoas. Dê a sabedoria ao irmão Mário, para que ele possa administrar esse evento, guiado pelo teu Santo Espírito, Amém. para que tudo possa ocorrer com harmonia, com decência e ordem. Ó Pai, é o que nós lhe pedimos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém, Senhor. Amém. Obrigado, Djalma, meu irmão. Obrigado, irmã Celina. Obrigado, minha irmã Elisama. Deus abençoe a vida de vocês ricamente. Amém. Vamos estar entrando em sala simultânea agora. Teremos aí alguns minutos. Quero saudar com alegria meu irmão Márcio Azevedo, que já está ali de Caleb. Márcio Azevedo já está pronto para o Caleb. Vamos estar entrando agora em sala simultânea, tá bom? Você terá aí alguns minutos para, junto com alguém, apresentar também a sua petição. Vamos lá. Depois a gente volta aqui para a sala principal. Estamos de volta à sala principal. Bom dia a todos. Pastor Robson, grande homem de Deus, bom dia, bem-vindo. Eu espero que vocês tenham aproveitado aí esses 10 minutos com muita qualidade, com muita sabedoria. Passa rápido, mas dá para fazer muita coisa em 10 minutos. Amigo pastor Robson, muito bom dia, seja muito bem-vindo. A partir desse momento, a palavra está nas mãos do pastor Robson, que o Santo Espírito, pastor meu querido, use-o como sempre tem usado. É uma alegria tê-lo aqui conosco mais uma vez. Seja bem-vindo, pastor. Bom dia, Mário. Amém. Deus seja louvado. É interessante, eu caí aqui na sala principal, e aí estava aqui a irmã Lúcia, também, irmão Pedro, mas eu pensei que, como sempre, né, ficam desativados os microfones. Aí eu também não falei nada, eu aguardei. Mas quando eu vi aqui algum barulho, cliquei aqui, o microfone estava desbloqueado, rapaz, a gente podia ter aproveitado, né? Mas a gente já na expectativa, porque a gente é acostumado quando fica na sala principal, o microfone está desativado, aí não, nem oramos, né? Aqui juntos, a irmã Lúcia e o irmão Pedro ficaram aqui na sala principal também. Mas estamos juntos, um bom dia a todos, que a graça e a paz do Senhor esteja conosco, né? Amém. Sempre bom estar com os irmãos aqui na madrugada, né? Tá chegando o dia, né? Tá chegando o dia. Interessante que todo dia, quando a gente termina ali na família aí de a semana que está tendo, não sei quantos estão acompanhando aí, sei que a irmã Elisama, o Marcinho, ontem Márcia estava também, tem uma turma que está acompanhando aí o pastor Osias, uma bênção, né? É, Márcio? Tá uma bênção, pastor. Uma bênção. Eu tenho acompanhado pelo YouTube, pastor, pelo YouTube, não consigo entrar no Zoom, eu vou no YouTube. Pois é, rapaz, uma bênção, né? Irmã Darcy também está aqui, eu também estou ali, irmã Darcy estava também, Rosivaldo acompanha algum dia também, tem a turma que está participando ali, mas olha, pense que tem sido umas mensagens poderosas para a família, irmãos, uma grande bênção, o pastor Osias, né? E a gente tem participado ali com o pastor Ed, sempre que termina, quando termina ali o Elvis, né? Que é comportor, aí ele sempre lembra, pastor, tá chegando o encontro lá de Acuípe, né? Eu digo, estamos contando os dias aí já. Né? Essa semana a irmã Angélica estava lembrando aqui, disse, pastor, tá chegando. Então, daqui uns dias, pela graça de Deus, ainda bem que lá não tem onça, não é, Mário? Tem tubarão, pastor, tem tubarão lá perto. Tem tubarão, rapaz? Ih, rapaz, aí é perigo. Marcinho, não vamos entrar na água, né, Marcinho? Vamos ficar longe. Mas, irmãos, é uma alegria sempre estarmos juntos aqui, não é? Eu quero convidá-los, vamos abrir a palavra de Deus aí, segunda carta de Pedro, o capítulo 3 e o verso 18, para a gente fazer uma meditação aqui, não é? Na palavra de Deus. Segunda carta de Pedro, capítulo 3 e o verso 18, né? Muito bem. Feche os seus olhos, vamos
fazer mais uma oração, né? Pai querido, nós louvamos o teu nome, agradecidos por nos despertar na madrugada para buscarmos a tua presença. E em nome de Jesus, mais uma vez, nós nos colocamos diante do trono da tua graça para suplicar o batismo do Espírito Santo, que nesta hora o Espírito Santo nos ilumine para compreendermos a tua palavra e nos dê o poder de praticar as coisas que temos aprendido. Toma-nos em tuas mãos nesta hora e nos conduz em nome de Jesus. Amém. Muito bem. João 3, 2 Pedro 3,18, né? Encerrando aqui uma segunda carta, o apóstolo Pedro diz assim: cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A ele seja a glória, agora e para sempre. Amém. Não é? Crescimento é interessante. Eu sempre digo, quando falo da vida cristã, eu sempre digo o seguinte: a vida do cristão é um constante movimento, né? Nós temos que estar avançando cada dia, né? E Pedro disse: antes crescer na graça e no conhecimento, nós precisamos estar crescendo em Cristo. E eu comparo sempre como a vida do cristão como uma escada rolante, né? Só que você está subindo, mas a escada está descendo, não é? Porque você não pode parar. Na vida cristã, no relacionamento com Deus, na jornada espiritual, você não pode parar. Se você para, começa a descer. Você tem que estar constantemente avançando, né? Crescendo, né? E o crescimento é uma lei natural da vida, né? Todo ser vivo neste planeta, ele nasce, ele cresce, é um ciclo, né? Ele nasce, cresce, se reproduz, envelhece e morre. Esse é o ciclo natural da vida depois do pecado. Não era para ser assim, não. Se não fosse o pecado, não haveria morte. O ser humano ia nascer, crescer, se reproduzir e ia viver eternamente. Esse é o plano de Deus, mas por causa do pecado, a morte entrou em cena, né? E hoje nós nascemos, crescemos, nos reproduzimos, os que querem, né? E envelhecemos e depois morremos. É o ciclo natural, né? Esse ciclo, ele começa com o nascimento, o novo nascimento. Jesus disse que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então, a nossa jornada espiritual começa quando nós aceitamos Jesus como nosso Salvador e nosso Senhor. Mas essa jornada exige de nós um crescimento constante, né? E, na verdade, todo aquele que se alimenta de Cristo, ele vai crescer, vai se desenvolver, né? Assim como na vida natural, nós pais, quando os nossos filhos nascem, né, nós ficamos felizes com o seu nascimento e gostamos daquela primeira fase, quando é criança, né? Ainda ontem, pregando lá na igreja, estamos em Missão Caleb, e eu fazendo parte, fiz parte dos oradores, né? Temos uma irmã que vai continuar depois, mas eu peguei a parte sobre família, deixaram comigo. Então eu estou fazendo essa semana também de família, lá no Caleb, né? E ontem eu falei, né, que as crianças, né? Falei da experiência, está falando sobre as emoções. Então as crianças, quando nascem, né, é uma alegria, né? Quando eu recebi a notícia que minha esposa estava grávida, né? Foi um momento emocionante. Depois, quando Noemi nasceu e eu fui ao hospital, né? Eu vi aquela coisinha pequenininha ali, eu disse: minha filha, né? Da alegria de ser pai, né? Foi algo muito emocionante. Mas a gente não espera que o filho permaneça criança a vida toda, embora muitas vezes a gente tinha vontade, né, que eles ficassem sempre pequenos, né? Foi uma fase tão boa, né? Ali, quando estava todo mundo em casa, a gente controlava todas as coisas, né? Ia para cá, ia para lá, e os meninos com a gente. Muito boa aquela fase. Mas a gente não espera que o filho fique sempre pequeno. Quando uma criança nasce e você não vê ela se desenvolver, você começa a pensar logo: alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada. Não pode, uma criança passou 1 ano, 2 anos, 3 anos, a criança não fala, a criança não anda, né? A criança não se desenvolve, você já sabe, esse menino está doente, temos que ir para o médico, você tem que procurar um médico para resolver o problema, porque não é natural, não é normal que uma criança não se desenvolva.
Assim como qualquer ser vivo, qualquer planta, né, os animais, se você não vê crescer, se desenvolver, você diz, alguma coisa está errada aqui, vai procurar saber o que é que está acontecendo para que essa criança, porque essa criança não está se desenvolvendo, né? Nós precisamos ver isso, tá certo? Na vida espiritual também, não é? Não é normal que alguém tenha nascido de novo, não é? Tenha nascido do Espírito Santo, de Deus, né? Nascido do alto, como disse lá Jesus em João 3, né? Quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Essa palavra nascer de novo lá pode ser traduzida como quem não nascer do alto, né? Quem nasce do alto também precisa se desenvolver, precisa crescer. O apóstolo Paulo, na primeira carta aos Coríntios, se você abrir aí no capítulo 6, aliás, no capítulo 3, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, ele vem falando sobre isso, essa questão do crescimento também, né? Então, ele diz assim, olha, capítulo 3, ele fala sobre as divisões da igreja e tal, e ele diz assim, irmãos, eu não pude falar a vocês como a espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo. Deles leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições, porquanto ainda são carnais. Porque visto que há inveja e divisão entre vocês, vocês estão sendo carnais e agindo como mundanos. Então Paulo fala aqui que ele não pôde falar aquelas pessoas como adultos, né? Mas como crianças. Por quê? Porque eles não se desenvolveram. Eles não cresceram na fé. Não é? Eles continuavam mantendo ainda coisas do velho homem. Não houve amadurecimento espiritual. Então, Deus espera que todos nós nos desenvolvamos na fé e nos tornemos cristãos maduros. E não continuemos agindo como crianças espirituais, ou seja, como aqueles que estão começando na fé. É verdade que quando nós estamos começando, nós ainda temos dificuldades, porque ainda não temos o conhecimento, ainda não temos um relacionamento com Deus que nos leve a agir como pessoas maduras. Mas Deus espera que todos nós cresçamos na fé, nos desenvolvamos. O apóstolo Pedro, na sua primeira carta, no capítulo 2, e o verso 2, 1 Pedro 2,2, ele diz assim, olha, 1 Pedro 2,2, como crianças recém-nascidas, desejam de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele, cresçam para a salvação. Está vendo? Então, veja, como crianças espirituais, nós desejamos o leite espiritual e nós nos alimentamos dele. Para quê? Para crescer. Não é? Para crescer. Então, tem algumas atitudes que nós, como cristãos, que já estamos na jornada há muito tempo, não se admite mais que a gente, né, tropece em algumas coisas que não é coisa de adulto, é coisa de criança, ainda de quem está começando na fé. Então a gente entende, não é? Algumas pessoas na igreja que foram batizadas, aqui nós temos recém-batizados, por exemplo, nós temos vou citar um caso que aconteceu aqui conosco, em Nordestina, né? Temos uma menina que foi batizada aqui na igreja. Interessante, essa menina, ela foi batizada, e quando ela veio para a igreja, congregava e tal, e ela frequentou a igreja há um tempo, tomou estudo bíblico e tal, depois ela foi batizada. E interessante, ela não usava joias, não usava antes de ser batizada. Depois que ela foi batizada, alguns dias depois, ela começou a usar umas joias, né? E aí eu achei estranho, porque ela não usava antes, aí passou a usar, e eu fiquei preocupado, mas não falei nada, deixei o tempo passar para ver se ela, né, de alguma forma, ela lembrava do que estudou, né? Procurei a pessoa que deu estudo bíblico, perguntei, falou sobre esse assunto, falei e tal, interessante, e o tempo foi passando, e ela usando, de vez em quando, uma corrente, às vezes uma pulseira, um negócio, eu achei estranho, né? Mas não falei nada naquele momento. Deixei o tempo passar, tivemos algumas mensagens que falou sobre a vaidade, essas coisas e tal, mas nada. Mas finalmente, não é, chegou um momento que eu digo, não, eu vou conversar com ela. Aí, como a gente tinha uma boa amizade, eu chamei, aí perguntei se ela tinha feito estudo e tal, e comentei o fato, eu digo, aconteceu assim e tal, e conversamos. Ela disse, não, pastor, eu vi e tudo, mas eu pensei que não era assim uma questão séria, que não era opcional, não é? E tal, porque ela já tinha frequentado outras igrejas, onde nessas igrejas era normal o pessoal usar joias. Ela não usava, interessante, né? Ela não usava, mas como ela via muitas irmãs usando, ela
achava que era opcional, né? Quem quisia, eu queria usar, usava, mas que ele disse, olha, nós adventistas cremos que não é da vontade de Deus, né? Que a gente se enfeite, porque aí peguei os textos, né? E li com ela, estudei com ela, e ela, numa boa, entendeu e não usou mais a partir daquele momento, mas era uma pessoa que estava começando na fé, não é? Não era uma pessoa que já estava há muito tempo e foi fazer uma coisa que não faz parte das nossas orientações, das nossas crenças, né? Então, uma pessoa nova na fé, você entende certos procedimentos, mas alguém que já está há 40 anos, 30 anos, né? Já está criando problema na igreja por bobagem, crendo. Por exemplo, de vez em quando você topa com algumas pessoas que estão há tanto tempo na igreja e ainda não entenderam a mensagem da justificação pela fé e estão querendo fazer coisas para ser salvos, né? E alguns que chegam até, não, mas se não guardar o sábado, né, a pessoa tem que, para ser salvo, aí você não entende, né, a função da lei dentro dos ensinos bíblicos, né? Qual é a função da lei, que ninguém é salvo por guardar sábado, por devolver dízimo. Então tem gente que ainda tem dificuldade para entender certas coisas que já deveria entender há muito tempo. Ou seja, ele não cresceu na graça, no conhecimento de Jesus, não avançou, né? Fica criando problema com os irmãos por causa de coisas pequenas, né? Então não sabe como agir diante de determinadas situações. Então nós precisamos crescer, nos desenvolver. E o que é que a gente faz para crescer? Como é que a pessoa cresce na fé, cresce na graça de Cristo? Então, no mundo natural, né, o crescimento ele acontece mediante a ação de determinadas coisas que Deus estabeleceu para o crescimento. Né? Então, tanto nos seres, nas plantas, como nos animais, há, né, um processo que produz o crescimento. É interessante porque Paulo vai dizer que na vida espiritual o crescimento é o Senhor que faz acontecer, mas ele deu maneiras de crescer. Nós, né, seres humanos e os animais também, como é que eles crescem e se desenvolvem? Primeira coisa importante para o crescimento é a alimentação. Eu sempre digo que o bebê, quando nasce, a primeira coisa que ele procura é comida, não é? Ele já nasce com a boquinha procurando o quê? O peito, não é? Ele não está nem enxergando direito, mas ele já sai ali, não é? Procurando alguma coisa para comer. Ele já nasce com fome. E a primeira coisa que se dá para a criança quando ela nasce, né, é o peito. Então ele vai para o peito para mamar, para se alimentar, não é? Então é natural, ele se alimenta. E a partir daí é assim que ele vai crescer. A primeira coisa é se alimentando, comendo e bebendo, né? Comendo e bebendo é que faz com que nós cresçamos, e nós crescemos assim. Por isso, nós precisamos também, na vida espiritual, nos alimentar, não é? Olha, o crescimento tem 4 fatores que contribuem para um bom crescimento: comida, bebida, exercício e repouso, né? Exercício e repouso. E você sabe que nós crescemos quando dormimos, né? As crianças crescem dormindo. Dormindo, ele vai crescendo. Então, é necessário. Por isso que criança dorme muito, né? Na primeira fase da vida, a gente dorme muito, entendeu? Porque o crescimento acontece nesse momento, né? Mas nós precisamos nos alimentar bem, tomar água, exercitar-nos e descansarmos, né? Da mesma forma na vida espiritual. Né? A gente não cresce porque quer crescer. O crescimento é consequência natural das ações que Deus deixou para que acontecesse. E na vida espiritual não é diferente. E o alimento espiritual nós sabemos, né? É a palavra de Deus. Então, à medida que nós estudamos a Bíblia, que nós nos relacionamos com Deus através da palavra, e Jesus ele fala assim, né, que a minha carne é comida, o meu sangue é bebida. Então, na vida espiritual, nós alimentamos de Cristo através da palavra, né? Assim nós vamos proporcionar o crescimento. Mas não podemos apenas comer e beber, não é? Interessante que Cristo diz que ele é o pão da vida e ele é a água da vida, né? Então precisamos nos alimentar dele através da palavra. Então precisamos nos alimentar de Cristo, mas não só isso. Nós precisamos também nos exercitar.
Não é? E o que é o exercício? O exercício é a prática da palavra, é quando colocamos em prática aquilo que nós aprendemos. Não é? É quando nós testemunhamos, nós compartilhamos do Evangelho. Esse é o nosso exercício, não é? É a prática da palavra. E não, quando nós praticamos a palavra, estamos exercitando espiritualmente, testemunhando. E é interessante porque se você, na vida natural, só come, bebe e dorme, vai se tornar o quê? Um obeso, não é? Um obeso. Vai engordar e se não morder a boca, meu amigo, daqui a um pouco você está aí, não é? Enorme, não é? Assim também existem obesos espirituais. Pessoas que oram, que estudam a Bíblia, mas não testemunham. Não é? Tem muito conhecimento, mas são obesos espirituais. Eles não desenvolvem, aquele conhecimento não traz resultados, né? Não gera outras pessoas, não traz novas pessoas. Então, a pessoa fica, ela se acomoda, e na igreja nós temos muita gente que está assim, ele tem conhecimento, ele estuda a Bíblia, ele ora, mas ele não trabalha, ele não testemunha. E aí, com o passar do tempo, ele se torna um consumidor. E ele começa a ver defeito em tudo, ele começa a questionar tudo, a criticar tudo. Por quê? Porque ele não está envolvido na obra, ele não está exercitando o seu corpo espiritual, né? A sua vida espiritual não está sendo exercitada. Então ele está concentrado nele mesmo. Ele só pensa em venha, 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 mas ele não compartilha, né? Ele não distribui. E, consequentemente, se torna um obeso espiritual e vai acabar morrendo espiritualmente. Não é? E tem gente que está assim. E na igreja ele começa a ser um crítico de tudo, ele questiona tudo. Não é? E ele começa a ser um espectador apenas, cobranças, né? Quer coisa boa, sempre querendo, mas não contribui, não compartilha. Então nós precisamos não só ser consumidores, né? Tiago, na sua carta, na carta de Tiago, no capítulo 1, ele diz uma coisa interessante, capítulo 1, versos 22 e 23 de Tiago, ele diz assim, olha, sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmo. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho. Então, sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes. Então, nós não podemos ser apenas ouvintes, apenas estar engordando, né? Nos alimentando da palavra, né? Só queremos sermão bom e selecionamos os pregadores, né? Queremos mensagens poderosas, profundas, mas não compartilhamos, não exercitamos, nós vamos ter problemas. Então nós precisamos crescer na graça e no conhecimento de Jesus Cristo, é verdade, mas precisamos nos alimentar da palavra, não é? A própria Bíblia diz, o profeta Jeremias disse, achadas as tuas palavras, logo as comi. Então a palavra de Deus é o alimento espiritual. Nós precisamos, irmãos, aprofundar os nossos conhecimentos, aprofundar no estudo da palavra, no relacionamento com Deus, não é? Para que possamos crescer. Mas para que o crescimento seja um crescimento harmônico, não é? Que realmente nos traga saúde, vida, ele precisa também do exercício, do testemunho, da prática da palavra. Aquilo que nós aprendemos, precisamos colocar em prática, exercitar, não é? Assim como na vida física, nós também precisamos do exercício. Inclusive, nós aprendemos que o exercício, de fato, ele é mais importante para a nossa saúde, para o nosso desenvolvimento, do que a própria alimentação. Não é? Ele é mais importante, a saúde física, o exercício é mais importante do que a alimentação. Então, nós precisamos cuidar, tudo tem que ser feito de forma equilibrada, não é? Então, se você é apenas um consumidor, não se exercita, não gasta as energias espirituais, você se tornará um obeso espiritual e acabará adoecendo e morrendo espiritualmente. Não é? Então, nós precisamos crescer na graça e no conhecimento de Jesus. Portanto, o crescimento será o resultado de nos alimentarmos da palavra de Deus, da nossa comunhão com Ele e de colocarmos em prática a sua vontade. É interessante que aqui no capítulo 2 de Coríntios, na primeira carta de Coríntios, né, capítulo 3,
no verso 2, Paulo diz assim: eu lhes dei leite e não alimento sólido, porque vocês não estavam em condições de receber, como nós já falamos, né? Mas aí que depois ele fala a respeito das discussões que estavam acontecendo na igreja, mostrando que aquele povo não tinha amadurecido, porque vocês estão brigando aí, vocês estão criando problema, porque vocês estão, um diz assim, eu sou de Paulo, o outro diz, eu sou de Apolo, não é? Vocês não estão agindo como mundanos, como crianças espirituais? Afinal de contas, quem é Paulo? Quem é Apolo? Porque um plantou, o outro regou, mas quem é que dá o crescimento? Ele disse, é Deus. Não é Deus quem faz tudo, né? Então vocês estão agindo como crianças, estão agindo como pessoas que não amadureceram, porque vocês estão discutindo por uma coisa que tem razão de ser, não é? Estão aí venerando os homens, quando na verdade é Deus quem faz com que as coisas aconteçam. Então o crescimento é resultado das coisas que Deus estabeleceu para que crescessem, mas quem dá esse crescimento é Deus, é Ele quem opera, não é? Em nós, o querer, o fazer. Então nós precisamos crescer no relacionamento com o Senhor, no relacionamento com a palavra escrita e a palavra viva, que é Cristo. Não é? Nós não podemos continuar crianças espirituais. E aqui uma boa parte de nós já estamos na jornada há muito tempo. Então precisamos agir como cristãos maduros. Qual é a diferença, irmão? É que o cristão maduro é aquele que está num relacionamento, com Deus, de maneira que ele já não age mais como agia antes. Eu me lembro que quando eu aceitei a fé, eu era muito radical em algumas coisas, né? Mas à medida que você vai avançando no relacionamento com Deus e com a palavra, Deus vai moldando, né? E hoje tem muita coisa que antigamente eu agia de uma forma, não é que os conceitos mudaram, os conceitos eles continuam, porque os conceitos são eternos. O princípio é eterno, mas a maneira de lidar com o pecador, a maneira de lidar com o incrédulo, a maneira de lidar com as pessoas, ela vai mudando à medida que você vai se relacionando com Jesus. Porque qual é o propósito de Deus? Que nós nos tornemos semelhantes a Cristo. Não é? E nós, como somos transformados pelo contemplar, à medida que andamos com Jesus, vamos nos assemelhando mais e mais a Ele, se estamos crescendo espiritualmente. Mas quando você não está crescendo espiritualmente, porque você não está se alimentando de Cristo, não está tendo um relacionamento com Cristo, você não cresce, você permanece como criança. Não é? Você permanece como criança espiritual e não como uma pessoa madura. Mas Deus espera que todos nós cresçamos. Veja, eu quero terminar com Efésios capítulo 4, verso 15. Não é? Volta um pouquinho aí, estava em Pedro, vamos. Efésios 4, verso 15. Olha o que é que o apóstolo Paulo escreve aqui para nós, né? Olha o que ele diz aqui. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Não é? Nós precisamos crescer cada dia em Cristo. O que é que Paulo quer dizer com isso? Precisamos crescer na semelhança de Cristo. Não é? Precisamos nos tornar como Cristo é, semelhantes a Ele. Não é? Então, o desejo de Deus é que todos nós avancemos na fé, irmãos. Portanto, se eu e você queremos crescer na graça e no conhecimento, como disse o apóstolo Pedro, precisamos diariamente nos alimentar de Cristo através da palavra. Cristo é a própria palavra, né? Ele é a palavra encarnada, a palavra viva. Então nós precisamos nos alimentar de Cristo através da palavra e nós precisamos exercitar a nossa fé através da prática da palavra, né? Vivendo aquilo que nós aprendemos na palavra e compartilhando esta palavra com outras pessoas, não é? Olhando sempre para Jesus, que é o autor e é o consumador da nossa fé, e que possamos assim estar crescendo para a glória de Deus, não é? Então, nesta manhã, o nosso apelo, irmãos, é que nós sejamos cristãos maduros, cresçamos em Cristo, na experiência com Ele, aprendendo dele, e não sejamos como meninos recém-nascidos, né? Mas que possamos cada dia estar avançando nesse conhecimento de Jesus até nos tornarmos a semelhança de Cristo.
É o desejo do seu coração? Quantos querem realmente ser cristãos maduros, crescendo na graça e no conhecimento de Cristo? Amém. Que Papai do Céu nos abençoe e que possamos realmente viver e agir como cristãos maduros e não como meninos recém-nascidos, né? Que possamos estar nos alimentando de alimentos sólidos, né? E não ainda de leite materno. Que Papai do Céu nos abençoe e possamos avançar no crescimento em Cristo. Amém. Entrego a Jesus meus caprichos pessoais, as vontades tão carnais e sigo em frente. Eu entrego a Jesus a impureza do meu ser. Quero mais do seu amor, quero viver em paz. Vou crescendo em graça, crescendo em poder. Vou crescendo em graça, movido pela fé. Explodindo de vontade de estar com meu Jesus, pois já é tarde, o sol se esconde, logo vem a negra noite e amanhã trará o brilho da face do meu Senhor. Eu entrego a Jesus toda mágoa que houver, para que eu possa perdoar meu semelhante. Eu entrego a Jesus preconceitos que formei. Quero um novo coração, quero viver feliz. Vou crescendo em graça, crescendo em poder. Vou crescendo em graça, movido pela fé. Explodindo de vontade de estar com meu Jesus, pois já é tarde, o sol se esconde, logo vem a negra noite e amanhã trará o brilho da face do meu Senhor. Amém, amém, queridos. Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, nos ajudará nessa caminhada de crescimento, né, Pastor Robson? Sozinho, amigo, você e eu não vamos Amém. conseguir nada. É Ele que vai nos conduzir. Como disse Paulo agora, no apóstolo Paulo, em amor, crescendo em quem? Em Cristo. Tome Cristo como referência, irmãos. Você e eu precisamos crescer, amadurecer espiritualmente, para nos tornarmos, né, pastor, anões espirituais. Nunca cresce. Que possamos crescer na graça desse Deus. Pastor Robson, mais uma vez, é bom ouvi-lo. Obrigado por ter aceito o convite, por estar conosco, trazendo nessa madrugada a palavra de reflexão, que possamos meditar, pensar nela, lembrar dela e pedir ao Espírito Santo que nos ajude a crescer na graça e no conhecimento desse Deus maravilhoso. E aqui nós chegamos ao final dessa jornada. Pastor Robson, muito obrigado. Suas palavras finais de considerações e a sua oração, amigo.
Louvado seja Deus, Mário. Irmãos, vamos continuar buscando o conhecimento do Senhor, né? É assim que crescemos, à medida que nos relacionamos com Deus, estudando a Bíblia, orando e testemunhando dele, aí Deus vai operando esse crescimento em nossa vida, que nós possamos crescer até nos tornarmos semelhantes a Cristo, né? O propósito é esse, né? Que cada dia estejamos mais perto de Jesus, mais parecidos com Cristo, né? Para a glória e louvor do nosso Deus. Que o Senhor continue conduzindo a nossa vida. Vamos orar. Pai eterno, nós louvamos o teu nome, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos abençoado, tem cuidado de nós e tem nos dado a oportunidade de crescermos nesta graça, nesse conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Que possamos continuar nesse relacionamento contigo, cada dia mais próximo, buscando cada dia o teu Espírito Santo, conhecer-te através da palavra e também compartilhando com outros esta palavra, colocando em prática as coisas que temos aprendido, para que sejamos cristãos maduros, né? Cristãos que cada dia nos tornemos mais e mais semelhantes a Jesus. Portanto, opera este milagre em nossa vida, Senhor, para a glória do teu nome e para a salvação daqueles que estão próximos de nós. Usa-nos como teus instrumentos, para que assim possamos ter alegria de ver muitas pessoas alcançadas com este evangelho transformador. Nos dá a tua bênção para esse dia, seja conosco, vamos sair daqui agora para a família Ide, para a semana com o pastor Osias, que nós possamos também ouvir os princípios que estão sendo colocados ali e principalmente possamos crescer em nosso relacionamento familiar, para que assim o teu nome seja honrado também na nossa casa, Senhor. Fica conosco, nos dá a tua bênção para esse dia, nos prepare para o sábado que logo virá e usa-nos então para a glória e louvor do teu nome. É a nossa oração nesta manhã que fazemos em nome de Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Amém, amém, amém. E aqui nós encerramos o nosso encontro da madrugada, pedindo ao nosso Deus que nos ajude a crescer nele. Lembre-se, queridos, eu estou orando por você, você ora por mim, e esse Deus que está nos ajudando estará sempre ao nosso lado. Um ótimo dia, fiquem todos na paz. Nos encontraremos amanhã na Família Ida, às 5 horas da manhã, encerrando essa semana de oração com o Pastor Zias. Deus abençoe a todos vocês, um grande abraço. A gente se vê amanhã.